Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria envolvendo os números racionais. E hoje nós vamos trabalhar duas operações, a adição e a subtração desses números. Lá na plataforma, deixei para vocês esse registro, vocês deverão copiar no caderno ou então quem quiser pode imprimir e deixar coladinho lá no seu caderno com bastante capricho. Então, vamos começar as explicações de hoje? Então, começando pela adição e subtração de números racionais, nós temos o seguinte. Primeira coisa, para adicionar ou subtrair números racionais, devemos utilizar as mesmas regras de sinais que nós utilizamos no cálculo de soma e diferença envolvendo os números inteiros. Lembra aquelas regrinhas que nós estudamos? Quando os sinais são iguais, você soma e conserva o sinal. Subtração, sinais diferentes, ou menos vezes menos, mais vezes menos. Lembra de todas aquelas regrinhas? Elas se aplicam aqui também, tá bom? Porque os números racionais, lembram, eles podem ser positivos ou negativos. E aí, gente, como os números racionais, eles têm diferentes formas de representação, ou seja, pode ser porcentagem, pode estar representada em número decimal, pode estar representada em forma de fração. Então, para cada uma dessas representações, nós temos um jeito de somar ou subtrair, tá bom? Tem algumas regrinhas assim específicas para cada um desses casos. E aí nós vamos fazer cada um deles separadamente para vocês verem como que funciona, belezinha? Vamos começar quando os números estiverem na forma decimal. Primeiro, regra básica para somar decimais, gente, vírgula embaixo de vírgula. Por isso que eu até coloquei de vermelho, porque se você não fizer isso, seu resultado não ficará correto. Feito isso, pessoal, vamos começar com um exemplo para vocês verem como que funciona. Quero somar 12,30 com 3,86. Primeira coisa, se você for fazer essa conta manualmente, você vai armar a sua conta aí, ó. Igual você tem costume de armar números inteiros, tá bom? Respeitando vírgula debaixo de vírgula. Passou um tracinho, agora você vai somar, começando da direita para a esquerda. 0 mais 6 é 6. 3 mais 8 é 11, vai 1. E aí, ó, 1 mais 2 é 3, com mais 3 é 6. E olha, veja que a vírgula veio acompanhando. E aqui você abaixa 1. Então, 12,30 mais 3,86 é 16,16. Tranquilo, né? Vamos para mais uma soma? Agora eu quero somar 0,71 com 121,5. Aí eu organizei aqui, ó, o maior primeiro e o menor depois. Poderia ser o contrário, na ordem que apareceu? Sim, mas como é uma soma, ela permite que a gente organize dessa forma, tá bom? E aí, gente, vamos passar um tracinho aqui, ó. Veja que tá vendo que aqui faltou uma casa? Se você quiser, você pode completar com 0, mas na soma não é obrigatório, tá bom? Então, pode deixar com ou sem 0. Eu vou deixar sem. Abaixa 1. 5 com mais 7 é 12. Vai 1. 1 mais 1 é 2. E veja que a vírgula também veio acompanhando, ó. Abaixo 2 e abaixo 1. Então, 0,71 mais 121,5 é 122,21. Agora, vamos fazer um exemplo usando a subtração. Agora, eu tenho 15,46 menos 12,50. Então, vou armar minha continha bonitinho, passar um traço, começar da direita para a esquerda. 6 menos 0, 6. Agora, para fazer esse daqui, ó, nós vamos ter que pedir emprestado. Pede normalmente, igual você está acostumado. O 4, quando ele ganhar uma casa, ele ficará 14. E o 5 vai ficar
4. Agora, 14 menos 5 é 9. 4 menos 2 é 2. E veja que a vírgula veio acompanhando. E 1 menos 1 é 0. Significa que 15,46 menos 12,50 é 2,96. Agora, um exemplo seguinte. Quando um deles tiver uma casa a menos. 9,2 menos 7,65. Quando você armar assim, veja que o primeiro está faltando uma casa. Mas como é subtração, é obrigatório nós acrescentarmos um zero aqui, completar. Por quê? Senão, como que eu ia tirar para aqui, nada menos 5? Não tem jeito, né, gente? Então, por isso que é obrigatório na subtração. E é obrigatório só para o primeiro. Se faltasse aqui embaixo, não ia fazer diferença para a gente. Mas o primeiro faz diferença, tá bom? Passou um tracinho, vamos ter que pedir emprestado, né? Aqui fica 10. Aqui ficaria 1, né? Mas aí, como tem que tirar 6, então ele também vai ganhar uma casinha e vai ficar 11. E aqui o 9, como emprestou para o 2, fica 8. Arrumou bonitinho, agora faremos. 10 menos 5 é 5. 11 menos 6 é 5. E 8 menos 7 é 1. E veja que a vírgula veio acompanhando. Tranquilo? Então, 9,2 menos 7,65 é 1,55. Fechou? Lembrou aí? Armazenou isso aí? Vírgula debaixo de vírgula. Beleza? Vamos para a próxima forma, que é quando os números estiverem em forma de porcentagem. E aí? Gente, é o mais simples que tem. Se os dois estão em forma de porcentagem, é só somar ou subtrair, tá bom? 13% mais 34%, 47%. 45% mais 67%, 112%. 58% menos 17%, 41%. Então, esse não tem segredo. E pode ser que dê negativo? Sim, só aplicar a regrinha de sinal, tá bom? Agora, nós vamos para o terceiro caso, que é na forma fracionária. Gente, preste muito bem atenção nessa aqui. Vocês já fizeram isso ano passado, nós vamos recapitular e é muito importante que você domine isso aqui, porque isso aqui te acompanha o resto da sua vida acadêmica, tá bom? Em probleminhas, em expressões numéricas, em vários outros conteúdos de matemática, as frações estarão lá, tá bom? O primeiro caso da forma fracionária é quando os denominadores são iguais. Lembra, denominador é o número que fica embaixo. Quando isso acontecer, você soma ou subtrai o numerador e mantém o denominador, ou seja, repete o denominador. Exemplo, eu tenho 1/4 mais 2/4. Denominador igual. O que eu vou fazer? Repete o denominador e soma o numerador. 1 mais 2 vai ficar 3. Então, ficará 3/4. Mais um exemplo. Eu tenho 3 décimos mais 5 décimos. Como os denominadores são iguais, você vai repetir e somar o numerador. 3 mais 5. 8 décimos. Veja que o 8 décimos são dois números pares. E quando você observar que eles são números que são múltiplos assim de um mesmo número, você deve simplificar a sua fração. Lembra disso? Então, sempre que nós estivermos trabalhando com fração, o nosso resultado deverá sempre ficar na forma irredutível. Uma fração irredutível. Então, como é possível aqui simplificar, você deve fazer isso, tá bom? Cria esse hábito. Então, o máximo que a gente consegue é dividir por 2. Por quê? Tem que ser sempre pelo mesmo número. Não posso vir aqui dividir por 4 e aqui dividir por 5. Não é isso.
Simplificação de fração é você dividir pelo mesmo número. Feito isso, ficará 4/5, tá bom? Então, mais uma dica aí. Nas nossas respostas de frações, fração irredutível. Ah, professora, se eu deixar 8/10 vai estar errado? Não é que está errado. Mas, se for um exercício de marcar, de alternativa, vai ter lá para você o 4/5 e não 8/10. Então, por isso que é importante você ter o costume de simplificar para já ir acostumando, tá bom? Vamos agora utilizar um exemplo usando subtração. Ó, denominadores iguais. Então, nós vamos repetir o denominador e fazer 8 menos 11. Veja que aqui vai dar negativo, ó, porque eu tenho 8 e quero tirar 11, então vai ficar devendo, né? Então, nós vamos dever 3. Por que eu não coloquei o menos aqui em cima? Porque como é fração, tanto faz você colocar em cima quanto no meio, tá bom? Então, eu deixei no meio. Mas se você colocar em cima, não está errado, ok? De novo, ó, são números que ainda dá para simplificar, ó, porque o 9 é múltiplo de 3. Quando isso acontecer, pessoal, você deve simplificar, tá bom? Divide em cima e embaixo pelo mesmo número, que no nosso caso é o 3. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. E aí lembrar que é negativo. Então, tá aí as nossas frações irredutíveis, tá bom? Agora, vamos para o segundo caso, que é quando os denominadores são diferentes. Professora, e aí? Pessoal, lembra que para somar ou subtrair, tem que ter denominador igual. Essa é a regra. E se não tiver, nós vamos transformá-las em denominadores iguais. E como que a gente faz isso? Usando a ideia de frações equivalentes. E como que eu acho frações equivalentes? Fazendo o MMC dos denominadores. Lembra disso do ano passado? Como que tira MMC? Não lembra não? Nós vamos recapitular. Primeiro exemplo. Eu tenho 1/2 mais 1/3. Olha, são denominadores diferentes, galera. E aí nós vamos fazer o MMC. Aqui tá fácil pra gente, por quê? O número 2 e o 3 são números primos. Toda vez que você tiver uma soma com denominadores que são primos, o MMC vai ser a multiplicação deles. Então, você vai fazer 2 vezes 3 dá 6. Então, o 6 vai ser o seu novo denominador. Como vai ser 6 aqui e 6 aqui, eu escrevi o 6 uma vez só, tá bom? Para facilitar o nosso cálculo aqui. Mas podia escrever 2 frações, 6 em cada uma delas? Sim. Mas como é o mesmo, escreva uma vez só, tá bom? E aí, nós vamos fazer o seguinte processo. Esse 6, você vai dividir pelo antigo denominador. Ó. Você vai fazer 6 dividido por 2 é 3. Esse 3 vezes 1 fica 3. Então, a gente tem o costume de fazer. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos fazer a mesma coisa para esse denominador 3 aqui, ó. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. Agora que eles já têm o mesmo denominador para todo mundo, você repete e soma o seu numerador. 3 mais 2, 5. Então, fica 5 sextos. Não dá para simplificar, por isso que vai ficar assim, tá bom? Vamos mais um para ver se vocês processaram? Ó, 2/3 mais 3/4. Ó, denominador diferente. Não pode. Nós vamos ter que tirar o MMC de 3 e de 4. O MMC de 3 e 4 é 12. Mas como assim, professora? De onde você tirou esse 12? Como que eu acho esse 12? Vamos recapitular?
Quando você quer achar o MMC de dois números, lembra? Você escreve eles aqui, separado por uma vírgula, e passa um traço. E você vai começar a fatorar esses números. Ou seja, dividir eles apenas usando números primos, tá bom? O primeiro número primo é o 2. Algum deles dá por 2? Sim. Então, vamos colocar o 2 aqui. Como 3 não divide por 2, você repete. 4 dividido por 2 é 2. Ainda tem fator que dá por 2, ó. Tem números que dá por 2. Então, repete o 2. O 3 não dá por 2, então você repete. 2 dividido por 2 é 1. Falta dividir o 3. Então, vamos usar o 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. E esse 1 repete. Terminou, você vai multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Por isso que o MMC é 12, tá bom? É assim que a gente acha. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Tranquilo? Vamos de novo, agora com 4. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes esse 3 aqui fica 9. Agora você mantém aqui o seu denominador e soma 8 mais 9, 17. Como não é possível simplificar, até porque 17 é primo, né? Então fica assim, 17 sobre 12. Mais um, para testar. Vamos lá. Agora eu tenho 3 quintos menos 7 quartos. Ó, denominador diferente. E agora, como que eu vou saber qual é o MMC de 5 e 4? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Coloque eles aqui separados por vírgula. Pode ser o 5 primeiro e o 4 depois? Pode, não tem problema a ordem aqui, tá bom? Faça um traço. Como o 4 dá para dividir por 2, vamos começar pelo 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5, como não dá exato, repete. Quando não dá, sempre repete, tá bom, gente? Ainda dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 5 dividido por 2, repete. Agora, vamos dividir por 5. Repete 1 aqui e 5 dividido por 5 é 1. Terminou, multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, nosso denominador novo aqui vai ser o 20. Mesma coisa. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes o 3 aqui é 12. Agora, a mesma coisa. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 7, 35. E como é uma subtração, mantém o sinal aqui. Agora, veja aqui. Você vai manter o seu denominador e fazer 12 menos 35. Como o 35 é maior que 12, vai dar negativo, né? 35 menos 12 é 23. Como também não dá para simplificar, ó, até porque 23 é primo, fica assim. Menos 23 sobre 20. E aí, gente, o que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Tranquilo, né? E aí, antes de nós terminarmos, eu tenho um recado super importante. Amanhã nós temos aula online às 7h10, primeiro horário. O que nós vamos falar amanhã? Eu vou esclarecer as dúvidas para vocês sobre essa matéria que eu acabei de explicar. Se você ficou com dúvida, você vai me perguntar amanhã. Depois que nós tirarmos todas as dúvidas, nós vamos começar a corrigir os exercícios que estão propostos para vocês fazerem, que é esse aqui, ó. Página 469, 470, do número 1 ao 7. Então, para que a nossa aula seja produtiva, eu preciso que você tente fazer essas atividades, tá bom? Não conseguiu fazer? Ficou com muita dúvida? Beleza, eu vou esclarecer. Mas antes disso, eu preciso que você tenha tentado fazer a atividade. Tranquilinho? Então, pessoal, por hoje é só.
Espero que eu tenha conseguido, né, explicar da forma mais clara possível. E aí, nós temos um encontro marcado amanhã às 7h10, beleza? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!